Não poderia ser diferente iniciar estas minhas primeiras palavras como bispo, se não fosse de um outro bispo, do século IV. São João Crisóstomo, grande bispo da igreja, ele disse: o bispo deve ter um compromisso inabalável com a verdade e a justiça. Deve anunciar o evangelho com ousadia e vigor. Deve guiar o povo e os padres na vivência da fé, tanto na vida interior quanto na prática social. O bispo deve ver no pobre o Cristo, disse São João Crisóstomo. Não poderia deixar de mencionar esta frase. Talvez vocês não compreendam como está. Vamos conversar sobre economia. Não economia de dinheiro, mas uma outra economia, a economia da salvação. Com estas palavras, foi saudado pelo senhor Núncio Apostólico, Dom Jean Batista de Quatro, ao me comunicar a decisão de Sua Santidade o Papa Leão XIV em me nomear bispo para a Diocese de Propiar no dia 13 de outubro. Eu estava em Imperatriz nesse dia, representando Dom Evaldo, na dedicação do altar e reinauguração da catedral. Naquele dia, Dom Wilson, que eu fiquei sabendo. E aí, Dom Ivanildo, bispo de Cametá, no Pará, que é da minha turma de teologia, nos encontramos em Imperatriz e ficamos a manhã toda juntos. Ele me convidou para almoçar com ele e eu fui. E aí, então, conversando, andando, não percebi 2 chamadas no celular. Depois vi, era um número desconhecido que eu não tinha na minha agenda de celular. Quando ligo a internet, lá tem uma mensagem, anunciatura assim: caríssimo padre, assim que o senhor tomar consciência desta mensagem, retorne para nós, é da anunciatura apostólica, não vos preocupeis, queremos apenas uma brevíssima informação sua. Isso sem Dom Ivanildo saber. Aí, prestes a sentar à mesa com ele para a refeição, o celular toca novamente, eu vejo que é o mesmo número, peço permissão para ele, ele dá um sorriso, pensei que ele tivesse desconfiado, mas ele disse que não desconfiou. Aí o núncio disse assim: está sozinho? Sim, estou. Posso falar com o senhor em uma videochamada? Pode. Ele fez e disse: o senhor é o ecônomo da Diocese de Viana e vigário geral. Eu disse: sim, senhor. Então vamos falar de economia. Vamos, o que o senhor quer saber? Tá? Essa frase aqui. Ele disse: então não vamos conversar sobre economia, mas não de dinheiro. Uma outra economia, economia da salvação. E por que eu trago esse pensamento? Porque esse pensamento foi muito caro, muito importante. Primeiro, ele é teológico. Segundo, ele é patrístico. É a minha formação. Quando eu vi esta frase, no vídeo chamado, ele elevei um pouquinho os olhos para o céu, ele sorriu e disse: é isso mesmo. E foi direto: o Papa Leão XIV nomeia o senhor para bispo de Propiar. Aceita ou não aceita? Tá? Não me deu liberdade para pensar. E como eu nunca disse não à igreja até hoje, posso me arrepender depois, eu disse: aceito, mesmo não sabendo aonde fica, para que lado é. Aceito, porque eu não conheço Sergipe, muito menos Propiar. Para mim tudo é novo, Dom Vitor, Monsenhor Janerson, meus padres, tudo é novo, mas aceitei. Para mim tudo é sinal de Deus, ou sinal de Deus. Talvez possa até que não seja, mas eu creio.
Gente, isso para mim é tão importante, tem um significado tão grande, eu vou levar para a minha vida de bispo para sempre. Porque dia 13 de outubro, a igreja celebrou o quê? A última aparição de Nossa Senhora de Fátima e o Milagre do Sol. Quando o núncio liga para mim, era 11h45, perto do meio-dia, perto do Milagre do Sol. E Nossa Senhora de Fátima é o quê? Padroeira de Propiá. Eu disse, está aqui um sinal de Deus, minha Virgem Maria. Depois liguei um outro detalhe, qual é? Dia 13 de cada mês, a gente celebra a missa votiva a Santo Antônio. E Santo Antônio é o padroeiro da Catedral de Propiá. Então, meus irmãos, é ou não é sinal de Deus? O outro sinal é que no dia 22 de dezembro de 2001, inclusive hoje faço 24 anos de padre, na hora que eu me prostrei lá em Matinha, eu confiei a ela o meu ministério presbiteral, pedi a ela que me defendesse de todos os males que viesse contra o ministério. Então, concluir o quê? Que esta nomeação de bispo não foi à toa. Que eu estou indo, Dom Vitor, Monsenhor Jânison, meus padres, estou indo para apropriar, não sozinho. A Virgem Mãe de Deus, a Virgem de Fátima, está me levando para lá. Eu creio muito nisso. E por isso hoje, na hora que eu me prostrei, eu fiz questão de abrir os braços com uma cruz, porque é de lá que nasce o meu lema. E novamente eu consagrei a ela meu episcopado. E junto com o meu episcopado, a diocese de Propiá. Por isso, Dom Vitor, eu creio nas suas palavras. Tenho certeza que eu serei feliz em Propiá. Tenho certeza disso. Porque a mãe dos sacerdotes e dos bispos estão me levando para lá. Pois bem, meu irmão, minha irmã, esta celebração foi magnífica, bonita, mas eu quero que o meu coração fale a vocês. Vocês vão entender no final por quê. Pois bem, hoje a igreja acolhe o novo sucessor dos apóstolos, chamado a servir com humildade, com firmeza de fé e coração de pastor. A missão que hoje me é confiada não é fruto de ambição humana, mas do trabalho exercido e de um chamado divino reconhecido pela igreja. É missão de amar, de escutar, de orientar, de conduzir, sempre à luz do Evangelho e sob a proteção do bom pastor. Trago uma novidade aos senhores que eu tenho quase certeza que os senhores não sabem. E acredito que os senhores bispos também não sabem. Ficaram sabendo agora. Eu tive a alegria de descobrir durante o meu retiro de ordenação, através de Dom Jacinto Brito, que pregou meu retiro, arcebispo emérito de Teresina, com provas documentadas, me mostrou que desde 1837 até agora, 2025, o Maranhão deu para a igreja 15 bispos. O primeiro, Dom Carlos Luiz Damus, pois eu sou de número 15. Destes 15, nós temos aqui Dom Ivanildo, que é maranhense, Dom Sebastião Duarte, que é maranhense, Dom Valdeci, que é maranhense. Eu sou o quinto, com provas documentadas. Com isso eu quero dizer aos senhores, eu entendo que ser bispo na Igreja de Cristo é carregar sobre os ombros o cuidado de tantas vidas, o peso de tantas histórias e a esperança de tantos corações. É ser pai, irmão e servidor do povo, especialmente dos mais pobres e sofridos. É permanecer vigilante, não para controlar, mas para proteger. Não para dominar, mas para cuidar. Não para exaltar, mas para servir.
Ao receber a plenitude do sacramento da ordem, o Senhor Deus me confia um rebanho amado. Ele me chama a ser sinal de unidade em propriar, mestre da fé, guardião da esperança e testemunho vivo da caridade. Por isso, que ao escolher o meu lema episcopal, escolhi não apenas uma frase bíblica, mas uma bússola espiritual, que orientará meus passos e iluminará minha missão episcopal. Em manos tuas, em tuas mãos. Estas palavras foram proferidas por Cristo na cruz, constituindo uma das suas últimas 7 palavras, que quando ele entrega plenamente sua vida ao Pai. Assim, o meu lema é, antes de tudo, cristológico. Indica a entrega total, confiante e amorosa de quem se põe inteiramente nas mãos de Deus. A todos que participam desta linda celebração, peço que me acompanhem com oração constante, que a Virgem Mãe da Igreja, da Conceição e de Fátima, com seu manto guie com sua ternura materna este seu filho agora bispo. Que o Espírito Santo renove hoje e sempre a chama da coragem, da sabedoria e da santidade em meu ministério. Meus irmãos, por dever de consciência, preciso agradecer, além de todos vocês, de toda a minha alma, algumas pessoas, e vocês entenderão por quê. Me permita isso. Um pouquinho de paciência. Muito obrigado a Deus pelo dom da vida, pelo dom do chamado ao sacramento da ordem nos 3 graus. Muito obrigado ao Papa Leão XIV, a quem prometo obediência e comunhão. Ao Senhor Núncio Apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, pela ponte de unidade entre a Sé Apostólica e a Fraternidade Episcopal no Brasil. É aqui que vocês vão entender por que desse agradecimento. Era uma tarde do dia 21 de setembro, às 18 horas, na janela do meu quarto, aqui no Palácio Episcopal, onde resido com o bispo, às 18 horas, a janela do meu quarto dá para aquela parte de lá, do Lago de Viana. Esta hora, eu elevei os olhos aos céus, isso você não sabe, o Senhor não sabe, e disse a Deus assim, a Nossa Senhora. Eu disse: olha, estão dizendo por aí que eu vou ser bispo. Se for verdade, se for da tua vontade, ó Deus, se for da tua vontade, ó Mãe, fazei que esta nomeação venha, e se vier, fazei com que eu ganhe tudo aquilo que for necessário para ser bispo, para a ordenação. E disse ela com essas palavras: porque eu não tenho condições de comprar nenhuma das insígnias, porque toda a minha vida de padre não galguei luxo e nunca fui preocupado com dinheiro. Quem me conhece sabe, sempre vivi com o suficiente, nunca acumulei bens, não tenho bens materiais. Por isso esta oração, dia 21 de setembro, e menos de um mês depois, chegou a nomeação. E com 3 dias depois, comecei a ganhar o que era necessário. Tudo que vocês viram aqui, gente, foi presente. Eu ganhei. E por isso que eu preciso, em dever de consciência, dizer obrigado a essas pessoas. Aos meus familiares pelo apoio sempre, que estão aqui uma boa parte, outros estão lá fora. Eu quero começar agradecendo
a deputada estadual, doutora Helena do Ailib, que está aqui. A senhora não sabe o peso que a senhora tirou dos meus ombros. Quando conversando com a senhora me disse qual era a preocupação. Eu disse, a minha preocupação é como eu vou conseguir o báculo. E a senhora disse, então a preocupação já não tem mais. Com gentileza, pegue o meu báculo aqui. Trago aqui. Este báculo eu jamais teria condições de comprar. É imponente, é bonito. E foi a senhora que me doou este báculo. Este báculo passa a ter uma significação para mim assim de forma extraordinária. Porque não foi eu que idealizei esse báculo. E aqui, ó, no pé do báculo, não sei como é que chama essa região do báculo aqui, né? Estou começando a ser bispo agora. Tá? Olha aqui, gente, aqui tem a imagem de Santo Agostinho, a imagem de Santo Ambrósio de Milão e Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Agostinho converteu, Santo Ambrósio converteu Agostinho. São padres da igreja, da minha formação patrística. Santo Afonso Maria de Ligório é um dos padres marianos que nós temos na igreja. Então este báculo me fez um bem tremendo, doutora Helena. E sem a senhora saber, e sem eu saber, quando chegou que eu olhei, mais um sinal de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou continuar com ele na mão. Muito obrigado às pessoas que me deram a cruz peitoral e o anel episcopal, que não querem ser mencionados, preferem ficar no anonimato, mas eu quero agradecer. O anel episcopal do Bom Pastor veio da Itália, e quem doou não quer que seja dito um nome, vou respeitar. E esta cruz peitoral, que é bonita, imponente, é ortodoxa, veio da República Tcheca. Também quem me doou não quer ser identificado. Obrigado à Diocese de Viana, que me presenteou as vestes episcopais. Muito obrigado. Muito obrigado ao Padre Guido Palmas, italiano, pelos paramentos dos bispos ordenantes. Os paramentos de Dom Evaldo, de Dom Sebastião, Dom Ivanildo também foi presente. E Padre Guido os presenteou. E além, presenteou-me a casula da minha ordenação, esta que eu estou vestido. E presenteou-me ainda as duas vestes dos meus dois padres assistentes. Quero agradecer ao doutor Leorbert Nixon pelo espaço de evento Prime. Muito obrigado por colocar esse espaço à disposição desta festa. Quero agradecer muito a Dom Jacinto, que foi meu reitor na teologia e pregou o meu retiro de preparação para esta ordenação lá em Teresina. Muito obrigado a ele, que eu tenho um carinho e uma admiração, aonde conversamos com Dom Juarez, onde Dom Juarez, com suas palavras de estímulos, mostrou-me o caminho da esperança nesse ministério. Quero agradecer o Hotel Água Viva pela hospedagem dos bispos, dos padres. Muito obrigado. Quero agradecer aos nossos padres assistentes. Começo com o Padre Augusto, um amigo, não é filho da diocese,
mas desde quando chegou na diocese mostrou-se muito próximo, muito amigo mesmo, muito companheiro. Um padre que, quando soube da minha nomeação, eu penso que ficou mais feliz do que eu. E logo se prontificou para ajudar e disse: deixa que eu organizo a sua ordenação. Então ele é o mentor, é o chefe da organização, montou a equipe e se virou do seu jeito, né? E algumas coisas não deixou eu saber. Muito obrigado, padre. Ao padre Franciélio, que é da diocese de Caxias, é um grande amigo mesmo, confidência do peito, né? Como se diz, foi meu aluno de teologia patrística, orientei a sua monografia e conversamos sempre. Quando precisa de uma orientação, recorre a mim. Tem até uma frase do bispo dele, né? Dom Sebastião Duarte, que quando vê a gente juntos, quando eu vou lá visitá-lo, ele diz assim: o que a amizade não faz? Exatamente isso, é um grande amigo. Por isso o convidei para ser um dos meus assistentes. Muito obrigado, meu padre, tá? Amante de São João Crisóstomo. Quero agradecer aos casais, ao Solino, Francileda, Dr. Tiago e Patrícia, Luiz Lopes, Maria José, pela veste que eu vou utilizar na posse em propiar. Eles não quiseram que eu usasse a mesma camisa, a mesma veste da ordenação. Vamos lhe dar uma veste para a posse. Casula e mitra já me doaram. Muito obrigado, Padre Jerônimo, pároco desta catedral, que desde o primeiro momento acolheu esta ordenação aqui, junto com o seu vigário, Padre Denis. Dom Evaldo, meu bispo, ao Senhor, profunda gratidão. E a gratidão, como disse ontem no encerramento do Tríduo, é a arte do merecimento. Eu sou muito grato, Dom Evaldo, muito grato, porque me trazendo para morar com o Senhor, me tirando da paróquia, dando a função de ecônomo, depois de vigário geral, o Senhor foi me preparando para esta missão. Muito obrigado, meu bispo, muito obrigado mesmo pela confiança, respeito e amizade, por conceder-me hoje a sucessão apostólica através de suas mãos. A Dom Sebastião Duarte, pela proximidade, pelo carinho, e, permito dizer, pela irmandade na formação. Ele também é formado em patrística. É interessante porque agora, Dom Gilberto, nosso regional fica, porque quando ele era padre, era o único padre formado em patrística, ficou bispo para Viana. Depois eu fui o sucessor dele nessa cadeira e agora fico bispo. Quem será o próximo? Tá? Muito obrigado, Dom Sebastião, que me permitiu continuar o curso em Roma. Quando ele chegou na diocese não estava em Roma, permitiu. Muito obrigado pelo carinho, pela proximidade. Dom Ivanildo, muito obrigado. Hoje eu faço 24 anos de padre, Dom Ivanildo também. Hoje. Fomos ordenados no mesmo dia, no mesmo horário, em dioceses diferentes. Ele em Imperatriz, eu aqui em Viana. Muito obrigado pela amizade, desde todo sempre, foi muito próximo a mim. Nos encontramos em Roma, depois para o mestrado, e olha só o sinal de Deus, quando foi nomeado bispo, ele estava junto também. Muito obrigado por ter aceito estar aqui. Dom Vitor de Menezes, arcebispo de Vitória da Conquista. Dom Paulo, os dois bispos do Regional Nordeste 3. Dom Vitor. Agora,
já posso dizer, mas oficial será 17. Eu sou agora seu sucessor em propriar. Mas quero dizer que a casa é sua. Volte sempre quando quiser. Não precisa me pedir autorização para celebrar e para voltar. A casa é sua. Dom Vitor, Dom Paulo, muito obrigado. Dom Paulo, quando me ligou, parecia que já me conhecia há séculos. Foi amável, gente, foi amável, brincalhão, permita, com todo respeito. Brincalhão, fez uma saudação bonita, conversamos quase meia hora. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado mesmo. Na pessoa de Dom Gilberto, nosso arcebispo metropolitano, agradeço todos os bispos do regional aqui, cada um dos senhores, de coração mesmo, cada um. E obrigado, Dom Gilberto, por nos emprestar estas casulas que vocês estão vestidos. Não tem vergonha de dizer isso, não. Nós ganhamos 20 casulas para esta ordenação, mas só vai chegar amanhã. Tá? Então, nós pedimos a Dom Gilberto que nos emprestasse as casulas. Eu quero dizer aqui, Dom Evaldo, as casulas que nós ganhamos, as 20 casulas para esta ordenação, eu quero presentear a Diocese de Viana. Vai ficar na Diocese de Viana como um marco e lembrança da minha ordenação episcopal, por ser o primeiro bispo filho desta diocese chamado episcopado. Sempre que celebrar, vou lembrar deste momento. É uma oferta à diocese. Quero agradecer ao Monsenhor Aldair Francisco, administrador da diocese de Propiar. Em seu nome eu agradeço todos os padres, são 11, 12 padres, né? Aqui presente. Muito obrigado pela motivação em trazer uma numerosa comitiva para esta minha ordenação. Muito obrigado. Obrigado ao Padre Trindade, meu conterrâneo, que comentou esta bela liturgia. Muito obrigado, meu irmão. Gostei imensamente dos comentários que o Senhor elaborou. Muito obrigado. Obrigado ao corpo litúrgico, na liturgia da palavra, Doralice, que está bem aqui, que foi minha irmã no grupo vocacional lá em Matinha. Muito obrigado. Religiosa. E para mim sempre será. Thalisson, seminarista, quarto-anista da Arquidiocese de São Luís. Quero agradecer a ele, meu dirigido. Thalisson, aqui. Jairo, que está aqui. Rainer, que está cantando. São meus dirigidos. Muito obrigado pela presença de vocês, que também vibraram bastante quando souberam da minha nomeação. Quero agradecer de coração mesmo, como disse ontem, ao meu irmão Dom Fontineles, bispo de Humaitá, no Amazonas, meu amigo de seminário menor aqui em Viana. Para quem não sabe, ele era da nossa diocese de Viana, depois fugiu. E foi para Porto Velho e depois foi nomeado bispo. Muito obrigado. Isso é uma expressão de amizade mesmo, Dom. E amanhã você já volta para celebrar o Natal na sua diocese. É mesmo carinho, é amigo mesmo, é ser irmão. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Quero agradecer ao Padre Luiz Carlos, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, que me presenteou esta mitra para casar com a casula. Quero agradecer mesmo de coração a paróquia de Santa Inês, na pessoa do Padre Alisson, nosso mestre de cerimônia. Quero agradecer o Santuário Santa Luzia, na pessoa do Padre Zequinha.
que me ofereceram os livrinhos de canto para esta cerimônia. Foram estas 2 paróquias que patrocinaram. Quero agradecer à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré pela acolhida, pelos lanches. Quero agradecer à paróquia de São José em Penalva, minha última paróquia, que ofereceu doces e bolos para esta festa. Quero agradecer às senhoras Sônia Batista e Helena Parada, que nos ofereceram o convite impresso. As irmãs carmelitas do Carmelo São José em São Luís, onde tenho uma irmã, uma religiosa madrinha, a irmã Maria Regina, que neste momento acompanha esta celebração e tem rezado muito por nós. Quero agradecer muito, muito, muito mesmo à Prefeitura Municipal de Viana, na pessoa do seu prefeito, o senhor Carlos Cidreira, da primeira-dama Creisane, por ter nos ajudado em tudo que foi preciso para esta ordenação. Muito obrigado à sua vice-prefeita Regina Machado, ao senhor Leomar, pelo empenho desde o treino de preparação para esta ordenação. Quero agradecer os 2 seminaristas da nossa Diocese de Viana, Samuel Silva e Antônio Balbino. Eles foram o mentor do meu brasão. Dei a ideia, eles fizeram tal qual. Ao Ministério de Música, muito obrigado pelo encanto. Obrigado mesmo, vocês foram brilhantes. Muito obrigado ao Ministério de Música, na pessoa de Joelison, que coordenou. A todos os padres vindo do nosso regional, aos padres que eu vejo aqui de bom número, que foram meus alunos de patrística, professores aqui da nossa faculdade, muito, 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 muito obrigado. Aos seminaristas do nosso regional Nordeste 5, muito obrigado. Aos meus seminaristas da Diocese de Propiara, os meus leigos e leigas que aqui estão, muito e muito obrigado. Eu quero encerrar o meu obrigado sentindo falta de uma outra pessoa que eu gostaria muito que estivesse aqui, que eu convidei, mas adoeceu, saúde frágil, não pôde vir. E quando eu disser o nome, eu gostaria que vocês pudessem saudá-lo, mesmo a sua ausência, e estar lembrando de nós. Ele queria muito estar aqui, mas não pôde vir. Eu quero lembrar nesse momento, no meu coração, o bispo que me ordenou padre, Dom Xavier Giles, bispo emérito desta diocese. Quando fui lá, ele ficou muito alegre mesmo assim, pela minha nomeação. E eu disse assim: se o senhor pudesse ir, eu ficaria muito feliz. Ele disse: eu vou. Mas adoeceu depois e não pôde vir. Muito obrigado. Gente, Monsenhor Janisson, agora eu sou teu bispo, nomeado do clero da Diocese de Propiá, bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. Vem aqui, meu irmão, vem aqui. Segura comigo o báculo. Daqui a pouco o senhor terá o seu. Treina. Olha, vê como Deus é. Nós nos conhecíamos lá em Roma, no Pio Brasileiro. Um ano só, né? O senhor estava saindo e eu estava chegando. 5 meses. E agora eu torno seu bispo, eu chego na sua diocese e o senhor sai. Muito obrigado, tá? Ele será ordenado lá em Propiá no dia 6 de fevereiro. Beleza. Tá? Agora, eu convido vocês junto comigo. Eu não posso encerrar esse meu discurso longo sem fazer isso. Eu quero os padres, todo mundo fique em pé. Eu quero que o Ministério de Música cante
eu quero, diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição, publicamente, consagrar mais uma vez a ela o meu episcopado e a diocese de Propriado. Eu quero oferecer a Nossa Senhora um buquê desse seu filho que lhe ama, que tem devoção, e que eu tenho certeza que ela aprovou esta nomeação, estar me levando para Propriado. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém.